Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Hoje, vou fazer mais um vídeo comentando agora os artigos do Estatuto da Igreja Cristã Maranata que foram alterados a partir de agosto de 2020. Mas vamos lá, eu vou desaparecer para deixar apenas a visualização. Vamos lá. Nós temos então aqui o artigo 2º, trata da mudança de sede e a partir deste estatuto pode ser mudada por decisão do Conselho Presbiteral. Lembrando que antes havia um Conselho Deliberativo que foi as funções do Conselho Deliberativo foram transferidas para o Conselho Presbiteral. Inclusive os membros que eram do Conselho Deliberativo passaram a integrar o Conselho Presbiteral. Não existe mais Conselho Deliberativo. Então muitas das alterações do estatuto são exatamente para fazer esse ajuste. Onde havia alguma atribuição ao Conselho Deliberativo, passa-se então a citar no novo estatuto, que agora então é o Conselho Presbiteral. Tá bom? Mas vamos lá. O artigo 6º, que é o artigo da competência do presidente, diz aqui, né? A ICM será administrada pelo seu presidente com auxílio do secretário-geral do Conselho Presbiteral e da diretoria executiva, sendo que no estatuto anterior você tinha então que o presidente ele era assessorado. Agora não, agora ele é auxiliado. Uma coisa é um assessor, a outra coisa é um auxiliar, não é? No artigo 8º, tivemos aqui alguma alteração? Vamos ver. Então, no artigo 8º, aqui surge a possibilidade de realização de reuniões por meio do computador, por essas videoconferências. Então, é apenas um ajuste agora permitindo que uma reunião seja feita com as pessoas à distância. Então, está aqui apenas esta novidade tecnológica, tá bom? Aqui no artigo 8º ainda, nós temos aqui no parágrafo 1º uma novidade em relação ao a Assembleia Geral. Então, o que que acontece? A Assembleia Geral, ela ganhou mais componentes, tá certo? Que são os responsáveis por região. Então, cada região agora praticamente todas elas dobraram o número de representantes, exceto no exterior. Então, onde, por exemplo, onde nós tínhamos 2 representantes, por exemplo, região norte eram 2 representantes, passou a ser 4 representantes. Tínhamos aqui a região nordeste, eram 3 representantes, passaram a ser 6 representantes. E assim por diante. Por exemplo, a região sudeste, que eram 10, passaram a ser 20 representantes. Apenas no exterior, que eram 6 e continuaram 6 representantes. Tá bom? Então aumentou esta representação da vaca de presépio que, né, a qualquer momento, o Conselho Presbiteral, que é presidido pelo presidente da Maranata, pode mudar essas pessoas, então, ou seja, eles não têm força alguma. Aliás, quanto mais gente, mais fraco eles são neste caso. Nós temos aqui o parágrafo 1º do artigo 9º, que fala das competências do presidente. Bom, no artigo 9º, nós não temos nenhuma alteração significativa, né, mas está dizendo aqui que compete ao presidente, né, integrar e presidir o Conselho Presbiteral, isso nós já falamos inclusive no vídeo passado, indicar o secretário-geral dentre os membros do Conselho Presbiteral, podendo destituí-lo a qualquer tempo da sua função. Então, é bom até chamar a atenção aqui, porque, vejam bem, o secretário-geral hoje é o Luiz Eugênio e é aquele, como eu falei, que tem o direito de pode ter um salário, né, equiparado ao de um executivo de uma multinacional. Só que, então, esta pessoa, que é o Luiz Eugênio, que é o secretário-geral, aqui no estatuto diz o seguinte, olha, ele pode ser destituído dessa função a qualquer tempo pelo presidente. Então, ele tem que agradar o presidente com toda certeza, porque ele não vai querer perder uma boquinha dessa, né, de receber um salário equiparado a um executivo de uma multinacional para fazer aquilo que Luiz Eugênio faz, não é? Então, quer dizer, ele tem que ser muito fiel e muito bonzinho com o seu chefe ali, né? Bem obediente mesmo. Aqui ainda no artigo 9º, nós temos o seguinte, no parágrafo 2º, então, o Conselho Deliberativo indicava ali o novo presidente, se houvesse uma vacância no cargo, né? Então, se houvesse, por exemplo, se o Gedeuti morresse, então o que que acontece? Quem iria indicar um novo presidente seria o Conselho Deliberativo. Agora não é mais assim. Agora não existe mais eleição para presidente, só existe eleição para vice-presidente. Na verdade, não é nenhuma eleição. O presidente vai indicar uma pessoa
E, como eu falei, ele vai simplesmente já separou, já que serão os 5 mais velhos que vão votar juntamente com ele, sendo que o voto dele vale mais do que o de todo mundo. Então é ele mais 5. É muito fácil de você ter ali, no meio deste grupo todo, 5 pessoas que estão bem alinhadas com o presidente. Então, aquela pessoa que ele indicar, com certeza, vai ser o vice-presidente. E o vice-presidente, diz aqui o novo estatuto, assume a presidência automaticamente no caso de vacância. Ou seja, então, se antes o Conselho Deliberativo iria, né, fazer uma votação para um novo presidente, agora não, agora vai ser o vice-presidente. E como é que escolhe o vice-presidente? Dessa forma que eu falei para você. O presidente e os 5 mais velhos do Conselho Presbiteral e elege o vice. Morreu o Gedeuti, o vice assume automaticamente e já vai exercer o mandato com as mesmas prerrogativas. Então vamos em frente. Artigo 9º ainda. Parágrafo 3º. O parágrafo 3º não tem nenhuma correspondência no novo estatuto. Então, nós temos aqui no novo estatuto dizendo o seguinte: em caso de vacância simultânea, então não existia essa previsão no estatuto anterior. Uma possibilidade única de acontecer, de ter um presidente na Maranata que não seja da família Gueiros. Qual é a única possibilidade? Está aqui, ó, vou ler para vocês. Em caso de vacância simultânea nos cargos de presidente e vice-presidente, o secretário-geral assumirá interinamente a presidência da instituição, caso em que os substitutos serão escolhidos na forma do artigo 10 do parágrafo 2º. Então, vou explicar para vocês. Qual é a única possibilidade de a Maranata ter um presidente que não seja da família Gueiros? É morrer o presidente e o vice-presidente ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, mas isso é impossível? Não. Tá lá o Gedeuti na sua escola bíblica, esbravejando, aí de repente ele tem um ataque cardíaco e puf, bate no chão lá, aí o vice-presidente ali, que não é novinho também, né? Aí ele vai tentar ajudar, vai correndo ali, na hora que ele sobe a escada, ele tropeça, bate a cabeça no púlpito e morre. Pronto, morreram os dois. Então vejam só, lógico que eu estou falando isso aqui, é brincadeira, mas pode acontecer, os dois podem estar no mesmo carro, o carro se acidentar, morrerem os dois poderiam estar no mesmo avião se eles fossem a algum local e morreram os dois. Então existe sim a possibilidade de acontecer a morte de duas pessoas ao mesmo tempo. E se acontecesse do Gedeuti e do Alexandre Queiros morrerem ao mesmo tempo, se eles morrerem simultaneamente ali na mesma época ali, né, um intervalo de tempo pequeno, então o que que acontece? Quem assume a presidência interinamente, ou seja, provisoriamente, seria o Luiz Eugênio, que é o secretário-geral. Então, neste caso, quem iria indicar o novo vice-presidente, que seria o novo presidente, seria o Luiz Eugênio. Então, vocês acham que o Luiz Eugênio iria indicar quem? Se ele agora não tem mais Gedeuti e nem Alexandre Gueiros para poder dizer o que ele pode e o que ele não pode fazer. Ele passaria então a ser um dono, né? Quem é que você acha que ele iria indicar, que o Luiz Eugênio iria indicar? Eu sou capaz de apostar que o Luiz Eugênio iria se indicar. Ele ia indicar, não, eu sou a pessoa aqui, e bastaria que ele tivesse mais 2 membros dos mais velhos para apoiá-lo e pronto. Porque como é feita a eleição então do vice-presidente, que serviria para presidente e também para eleger o vice-presidente do mesmo jeito. Então, vamos imaginar que o Luiz Eugênio converse lá com os 5 mais velhos e chegue a um acordo lá. Fulano de tal, olha só, você aqui, Amadeu, que é outro velhinho que nós temos aqui, eu indico você. Se você me apoiar para ser presidente, eu indico você para ser o vice-presidente. Aí vamos dizer que o Amadeu fique feliz com a ideia. Então tá bom, então eu vou te apoiar. Pronto, agora o Luiz Eugênio só precisa do apoio de mais um. Aí ele chega para um daqueles velhinhos lá, olha só, se você me apoiar na presidência, eu vou dar para você o cargo de secretário-geral com um salário aí de 80 mil reais por mês. Aí se a pessoa balançar, você, opa, então vou apoiar, né? Tô aqui, né? Tô aqui sem fazer nada mesmo, então vou te apoiar, né? O meu salário lá que eu ganho lá trabalhando lá o dia inteiro, 8 horas por dia, ralando bastante, eu ganho o que? 5 mil reais? Não, 50 aqui, 80, então, nossa, vou te apoiar mesmo, pronto.
Luiz Eugênio já seria o presidente. Neste caso, ele teria o apoio. São 6 pessoas para votar. Mas ele só precisa de 3 votos, porque o voto dele é o voto de qualidade. Então, mesmo que os outros não votassem nele, né, os outros 3, se ele tem o vice-presidente apoiando e o futuro secretário executivo apoiando, pronto, ele consegue, então, se colocar como presidente. Então, quem seria o presidente da Igreja Maranata se houvesse uma morte simultânea do Gedeuti e do Alexandre Gueiros? Com toda certeza, seria o Luiz Eugênio. Então, Luiz Eugênio, ele tá aí todo cuidadoso aí, né? Até quem sabe querendo que Gedeuti viva bastante para poder ficar assim bem empatadinho com o Alexandre Gueiros, né? Para acontecer de repente, né, uma surpresa aí dele passar a ser o dono toda esta fortuna, esse patrimônio que não sabemos nem mensurar da Igreja Cristã Maranata. Então essa é a única possibilidade. É impossível? Não, não é impossível. Está inclusive previsto aqui no estatuto. Muito bem? Então é isso aí. Essas eram as observações que eu queria fazer, apenas para que você tome conhecimento, se é que você não chegou a ler ou não conhece o Estatuto da Igreja Cristã Maranata. É isso aí. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.